quero pedir ajuda financeira para vocês, porque agora é o MBL. O MBL decidiu que fecha o canal. E eles fizeram uma estratégia muito parecida com o que eles fizeram com o Braga no Congresso. Mandar gente provocador. Lembram? O Glauber Braga. Eles, na época do impeachment, nós fizemos aqui uma live só para advogados que queriam entrar com o impeachment. Estão lembrados? E era uma live para convidados. Apareceu uma pessoa que disse que recebeu um convite, nós não ficamos atrás de policiar nada, e ela participou. E no meio da discussão, ela começou a fazer propaganda do Bolsonaro, do MBL, e criar confusões e xingamentos. Nós, muita gente pensa que, não, a gente cortou os xingamentos, mas ele não parava. E aí saiu e nós tivemos um bate-boca. Eu e ele, Mariângela e outros, né? Normal. Saiu da live. Esse rapaz, agente provocador, ligado ao Kim Catupiry, de Goiás, foi para a justiça. E queria uma indenização, uma fortuna. Nós não tínhamos dinheiro para nos defender na época. Tínhamos aplicado tudo na ida para a panfletagem na Avenida Paulista, lembra-se? Até caminhão levamos. E perdemos os prazos. E ele ganhou na justiça. Não tínhamos advogado para nos defender porque efetivamente não tínhamos como. E agora a justiça bloqueou os bens. Os bens não. Bens. Bens é ótimo. O que a gente tem, né? Ela bloqueou justamente a conta da Mariângela. Só que essa conta é a conta é a conta que a gente tem do meu dinheiro, do meu salário, que eu ponho todo ele para tomar conta, para ter o cuidador da minha mãe, que está com 97 anos. Olha só a que ponto chegaram, né? A que ponto chegaram. Não tenho... Quer dizer, é a comida da minha mãe. Eles estão querendo, eles estão pegando, eles estão tentando ir, né? Pegando, assim, no pontos mais terríveis, né, mais fracos, para ver se fecha o canal. E então eu estou recorrendo a vocês. Não deixe o canal ser fechado pelo MBL. Façam o Pix, façam o depósito na conta que a gente tem. Ajude, que a gente não vai pagar eles. A gente vai recorrer. E para isso a gente precisa ter advogados. Então a gente está recorrendo a vocês da esquerda reflexiva. Vocês sabem que o nosso canal é independente e é unicamente voltado para o conhecimento e para vocês. E nós não vamos perder para gente maldosa como o MBL. Vamos? Não vamos, né? Vocês podem ajudar a gente? Qualquer ajuda sempre é bem-vinda, porque a gente vai juntando e vai tentando rebater isso, porque nós estamos com as contas simplesmente paradas. Esse mês, por exemplo, né? Não sei como que a gente vai fazer com a minha mãe, com as contas. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Não foi retirado da nossa conta para pagar o MBL. Aí pagou, acabou. Não, tá simplesmente bloqueado. Nós não conseguimos mobilizar e fazer nada. É uma tentativa de parar a vida da pessoa para poder fechar o canal. É assim que eles fazem política. Quer dizer, eles não fazem política. E isso tem dinheiro de congressista envolvido, né? Porque o cara poder sustentar advogados para fazer esse tipo de coisa, né? Vocês podem nos ajudar, gente. Vocês podem se ajudar, porque afinal de contas o canal é de vocês, né? Toda a pauta que eu desenvolvo aqui é milimetricamente pauta de pedido. Não tem um vídeo que eu faço que não tenha um pedido por e-mail, uma solicitação, e eu não consigo dar conta de tudo, nem a Mariângela.
Assim mesmo a gente tenta manter a esquerda reflexiva funcionando. Peço a ajuda de vocês urgente, gente. Urgente. Qualquer quantia é sempre bem-vinda. O cara fala assim, mas eu tenho um pouquinho... Não, põe o pouquinho que você tem, porque nós precisamos exatamente disso. É uma reunião de pessoas em torno de um ideal. O ideal de ter um canal livre, independente, que faz a reflexão de esquerda. Não faz a propaganda de esquerda, faz a reflexão de esquerda. Vamos pro vídeo. Bem, gente, já fiz o pedido para vocês. Agora vamos ao vídeo. O que eu quero tratar hoje com vocês é um assunto que todos nós já estamos, por aqui. Acho que já atingiu a vida de todos nós. Não tem mais alguém que diga, eu não passo por isso. Que é o seguinte, eu vou contar o caso de São Paulo, mas é porque tem aí uma questão importante para todos nós. Ontem teve mais um temporal em São Paulo. Mas é uma coisa prevista. Nos últimos anos, com o desmatamento, está tendo chuvas que são um pouco mais acentuadas. Do nada. Bem, aí o que aconteceu? Ora, na cidade de São Paulo, inundação? Isso é coisa do passado. Do passado lá dos anos 70, 80. Agora o caso é outro. De 20 anos para cá, 10 anos para cá, o caso é outro. O que aconteceu? Sim, apagão. Mas o interessante dessa história, gente, o enebriante, né? Eu acho que é enebriante, você fica assim, né? Bêbado, né? É que o Fernando Henrique, o Collor, Temer, Bolsonaro, todas essas pessoas que passaram pela presidência da República de perfil neoliberal, elas tinham razão quando diziam pra gente que as privatizações eram uma forma de democracia, que ia dar mais acesso a todo mundo às mesmas coisas. E não é que é verdade? Por quê? Porque ontem em São Paulo, o Lula tem uma casa, um apartamento que ele fica, que é quando ele vem para São Paulo, no bairro do Alto de Pinheiros, que é um bairro de classe média alta. Não é Higienópolis, que rico, mas é um bairro de classe média alta. E lá o apartamento dele ficou no escuro. Ele só não pegou o apagão porque ele foi liberado do hospital e nem passou pelo apartamento e já foi embora para Brasília, que estava desesperado para fazer a reunião. Então tá aí, né? Realmente a privatização democratizou o apagão. Atinge pobres e atinge ricos, atinge até o presidente da República. Tá, então agora que eu entendi esse negócio de privatização como uma maneira de democratizar. Democratiza mesmo. Chove, nem todo mundo fica na chuva. Só os pobres ficam. Mas o apagão pega todo mundo. Bairro de Pinheiros, cara. Ali, apagão. Não, tem também. Tem também. A Enel. É interessante, né? Porque a Enel, ela é de capital italiano. Quando o Lula teve esses dias com a Meloni, que é a primeira-ministra italiana, ela é fascista, ela é neofascista, ela é da direita. O Lula foi conversar com ela, para ela conversar com os empresários italianos, para eles melhorarem o serviço da Enel. Olha que ponto chegamos, gente. Né? A que ponto chegamos? Agora eu pergunto para você,
O prefeito Nunes vai fazer alguma coisa? Não vai. O governador Tarcísio vai fazer alguma coisa? Não vai. Teve que o Lula, que não tem nada a ver com os estados, né? Tem a ver com a federação, ver como é que está essa história da Enel nos estados, para ver o que está acontecendo. Porque tem gente que ainda não conseguiu entender que é o seguinte: quando você tem um apagão, você atinge as residências. Hospital, empresa, tem geradores próprios. Só que tem um detalhe. Gerador é por algumas horas. E a Enel tá dando apagões que são de 12 horas, 24 horas, 36 horas. Tá parecendo bolsonarista, né? Espere 72 horas. Lembram? Então, não dá mais, gente. Agora, o que eu fico indignado é que tem neguinho aí, né? Tem sim. Eu já encontrei esses dias com... Tem neguinho aí que... né? Desse jeito. Tem que privatizar. Cara, ainda está com esse discurso de 1992, quando começou as privatizações, a ponto de nós chegarmos na situação que nós estamos agora. Você não anda mais em lugar nenhum que você não tenha que pagar 2, 3 vezes a mesma coisa. Você paga o serviço de luz, ele não funciona. Você paga o imposto para rodovia, não funciona, você tem que pagar o pedágio. Você paga o pedágio, continua tendo o mesmo buraco na rodovia. Serviço de água, a grande solução do prefeito Nunes, do Tarcísio, é privatizar a Sabesp. Privatizaram. Vocês vão ver o serviço de água como vai piorar. Tem gente que acha, vamos privatizar o Correio. O Correio já vendeu vários lugares para ter, né? Você tem Correio particular que, né, ligado ao serviço público, tem várias agências. Isso já foi uma forma de privatização. Não basta, tem que vender o Correio inteiro. Aí você vai reclamar para quem? Tá aí, ó. O presidente nosso tem que se humilhar para uma presidenta não, para uma primeira-ministra de direita, para ela não ter solução nenhuma, para ela conversar com os empresários também, porque que a Enel está judiando desse jeito de nós, por quê? Mas então as cláusulas do contrato estão mal feitas. Estão. Porque toda privatização, gente, ela é mal feita, seja bem feita ou mal feita, ela é mal feita. Porque ninguém entra numa privatização se não for altamente lucrativo. Quantos leilões tiveram aí de companhias que não apareceu ninguém para comprar? O cara aparece para comprar quando nós, brasileiros, saneamos a empresa. Primeiro problema. Tá com dívida? Então pega o dinheiro da população, paga a dívida. Mas tem uma coisa quebrada, conserta. No final, você fala assim, mas foi feito um investimento na empresa. Foi feito um investimento na empresa e ela não tinha dinheiro, por isso que a gente queria privatizar. A gente queria privatizar porque faltava fazer esse investimento. Agora foi feito com o nosso dinheiro. Agora tá bom para privatizar. Aí vende. Então, eu ainda insisto, porque tem sujeito que ele pensa que é mentira, a história. Tem gente que ainda não foi checar para ver se funciona. Tem aquela cidade americana, né? A cidade dos ursos. Elegeram um prefeito e vereadores ultra neoliberais nessa cidade.
somos anti-Estado. Aí o prefeito tomou conta, o Estado não vai fazer mais nada, a prefeitura não vai fazer mais nada. Tudo fica muito caro quando a prefeitura faz. Vamos privatizar. Privatizou tudo. Aí, os vereadores também neoliberais também acompanharam. Foi um momento, né? Sabe esses momentos que tem de neoliberalismo e de repente uma cidadezinha coincide de todo mundo ali levar a sério essa imbecilidade? Porque tem muito neoliberal que não leva a sério essa imbecilidade. Ele fala que ele é neoliberal, que ele vai privatizar, que não sei o quê, mas, né, ele vê que não dá. Mas naquela cidadezinha foi tudo. Bom, o resultado foi o seguinte: de repente a companhia de lixo sumiu, não deu satisfação para ninguém, e o contrato que foi feito não permitia fazer nenhuma, né? Quer dizer, permitia, mas foi demandar na justiça. Só que a companhia de lixo, meu amigo, enquanto demanda na justiça, o lixo vai. Aí avolumou de lixo na cidade. Aí a população começou a se tocar. Vocês sabem o que aconteceu? Muitos dos vereadores foram embora da cidade. Abandonaram. Falaram, não vou morar aqui, pô, aqui nem coleta de lixo tem, os caras que fizeram. E o próprio prefeito queria sair, queria ir embora, porque não tinha coleta de lixo. E aí começou, né? Não funcionava o transporte, coleta de lixo. Bom, resultado. Todo dia o cara, né? O cara abriu a porta assim da casa dele, tinha um urso. O urso chegou e falou assim, ó, tem muito lixo na sua casa, vim comer um pouco. Mas, antes de comer esse lixo, vim comer você, nhoque, comeu o cara. Comeu no sentido literal. Né? Né? É um urso canibal. Ele não é canibal porque ele não come carne de urso, ele come carne humana. Aí veio outro urso e entrou na prefeitura, tomou posse. Quando chegaram lá, o urso estava sentado, telefonando, já privatizando mais ainda. Os ursos tomaram conta da cidade. Isso é o que aconteceu. Aconteceu. O nego trouxe aí, fizeram toda uma reportagem. Não há possibilidade de viver em sociedade sem a participação do Estado, porque há serviços que, se você tornar privado, ele fica muito caro para ser daquela maneira que ele vinha sendo. Então, ou ele vai se deteriorar, ou ele vai cobrar muito. A universidade pública é isso. Se você pôr na ponta do lápis, o aluno público, ele custa muito caro. Quando você privatiza, o aluno, ou você privatiza e aí o Estado tem que fazer um aporte para você manter o nível, ou você simplesmente vai deteriorar o ensino. Tem certas coisas que não podem ser pagas pelo indivíduo. Só o montante é que dá a possibilidade de você fazer a realocação. Tem muita coisa que depende de doação, de generosidade, de grupos. Por exemplo, você tem um museu que o Estado não consegue tocar e de repente tem um grupo de pessoas que são, né, os cuidadores do museu. Mas isto não pertence muito à nossa cultura. Isso é uma cultura americana que nós não temos, que é o comunitarismo. Nós não temos o comunitarismo entre nós. Então a gente precisa mudar de atitude, gente. A gente precisa ter clareza sobre essas companhias que querem abocanhar o pouco que sobrou das nossas estatais. Porque vocês sabem muito bem que a Petrobras ela está semi-privatizada. Vocês sabem muito bem que a Petrobras já é uma companhia de capital misto. O Estado, o governo, ele tem a maioria das ações, mas ele não é mais dono. Daí a razão, né, dessa briga, né, de quem que é o presidente da Petrobras, que vai pegar o dinheiro dos acionistas de lucro para investir na empresa, ou aqueles que vai repassar o lucro para os acionistas, de modo que a empresa nunca se reinveste. Nunca se reinvestindo, aí ela chega uma hora que ela entra em estagnação, aparece o cara que quer comprar.
Então não pode, gente. Tem que ter um... Não é uma questão mais de direita e esquerda, é uma questão de bom senso. Já nem passa mais por uma questão de você. É uma questão de bom senso. Vocês não viveram no Brasil que eu vivi, que era um Brasil que começou a construir o seu estado de bem-estar social. Os anos 40, os anos 50, inclusive durante a ditadura militar, ainda pegou um resto de investimento público estatal para construir um estado que podia dar o chamado salário indireto, que é a escola pública, é o hospital público, é a creche, é o sistema de previdência público. Quanto orgulho minha mãe, que era professora, tinha de poder ser servida pelo IANSP. Aí deterioraram o IANSP e deram para ela um carnezinho da Unimed. Agora ela precisa de home care, né, de cuidador, a Unimed não paga. Tá, né? E as pessoas falam, não. Embratel, né? Funcionário da Embratel tinha... agora tá aí, ó. Aí teve um tonto que veio falar para mim, se continuasse público, hoje você estaria falando no telefone sem celular ainda. Ué, melhor, pelo menos se eu chegasse na cidade, eu não teria que comprar um celular, tem o telefone público, lembra? Se comprava a fichinha, punha lá. Não era melhor? Era bem melhor. Agora você tem que ficar o dia inteiro com o celular e o que é pior, se entupindo de contas, ele não funciona no lugar que você quer e ainda por cima... tem que o Estado proibir o seu filho de usar, porque senão ele cai na jogatina, ou cai, né, numa situação pior, que é não aprender a própria língua. Então as telecomunicações podiam ter crescido, podia ter celular, mas não podia ter simplesmente abandonado o aparato público. Você chegar hoje num lugar, você ia na rodoviária, tinha lá o telefone público na rodoviária para você usar. Cadê? Não tem mais. Cada um tem que ter o seu celular na mão. Como é que faz? Isso foi um progresso? Isso não foi um progresso. O certo seria ter as duas coisas. Você ter a opção do celular, mas ter o telefone público. Um dos caras mais ricos da China, um dos milionários da China, você sabe o que ele vende? Ele vende água. Ele vende água engarrafada. O capitalismo. Tem gente que gosta da China. Não sacaram ainda que é o capitalismo mais perverso que a gente já encontrou no planeta. Um dos maiores milionários da China, ele simplesmente pega a água, que é um bem natural, engarrafa e vende. O Estado fica, né, pega o imposto dele. Era uma coisa pública. Era uma coisa natural e pública. Tava a mina d'água ali. Esses dias eu estava no Parque Vila Lobos, que é um parque em São Paulo, onde você vai jogar basquete. Aí tinha duas meninas dançando. Dançando e gravando. Provavelmente iam pôr no Instagram, então as dancinhas delas lá, coordenadas e tal. E três. Uma gravando e duas dançando. Chegou 5 caras. 5, não foi 1, 5. Eu peço para os caras virem trocar redinha, eles não vêm. Mas para chegar ali nas meninas, chegaram 5 para falar, sabe o quê? Você não pode filmar, porque a imagem, o parque está arrendado. A imagem do parque é privatizada. Você tem que pedir autorização. A gente cobra para você usar. Por quê? Porque tem uma roda gigante onde você... é a paisagem. O cara tá cobrando a paisagem! E tem neguinho achando bom. Então, explica isso para as pessoas. E pro bolsonarista raiz que não consegue entender, vara na bunda dele forte. Não, desculpa. Não façam isso. Que eu falei aí, essa última frase. Porque o bolsonarista gosta e nós não queremos agradá-lo. Daqui a pouco a gente volta.